Na Bíblia, nós temos poucas informações relacionadas ao nascimento, à infância, juventude e à vida adulta de Jesus. Um desses relatos que consta está lá em Mateus, capítulo 2, onde diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Perguntando os magos a Herodes, onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela nos surgir e viemos homenageá-lo. Lá no versículo 4 continua: E convocando todos os chefes dos sacerdotes e escribas do povo, procurou saber Herodes deles onde havia de nascer o Cristo. E no versículo 11 diz assim: Ao entrar na casa, os magos viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e homenagearam. Em seguida, abriram os seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Para a gente entender essa passagem, é importante a gente ver qual é o arquétipo relacionado aos magos. Jung, ele utilizou dentro da sua roda dos arquétipos o arquétipo do mago também. E na Bíblia e no mundo antigo, os magos eles tinham como representação os sábios, os conhecedores do oculto, os conhecedores da lei de Deus. Quando a gente vai ver quem são os magos na Bíblia, nós vamos ver que os egípcios, os caldeus, eles tinham toda essa magia. Sempre junto com os reis tinham os magos. Daniel, por exemplo, ele foi o chefe dos magos no reino da Babilônia. José também, ele foi o braço direito do faraó. E ele era o chefe dos magos. Moisés, quando ele foi falar com o faraó, ele desafiou os magos do faraó. E a gente percebe que os magos sempre estiveram relacionados na Bíblia. Sempre foram referenciados como aqueles que detêm o poder da espiritualidade. Os magos sempre foram referenciados como aqueles que têm a sabedoria, aqueles que sabem do oculto, aqueles que sabem interpretar sonhos, aqueles que realizam os milagres de Deus, os profetas, os conhecedores da astrologia, da medicina. Os magos sempre foram, então, os detentores do conhecimento humano e espiritual. E os magos vieram do Oriente. E o Oriente, na magia, ele representa o leste. E o leste, na numerologia, ele representa o número 3, representa a Trindade. Quando a gente para pensar no leste é onde o Sol surge primeiro. Quando nós pensamos nos povos do Oriente, a gente pensa no Japão, na Índia, na China. E quando a gente olha o fuso horário, eles realmente estão à frente do nosso tempo. No leste, onde surgem os primeiros raios do sol. Então esses magos que vieram do Oriente, esses magos que vieram do leste, eles viram à frente do seu tempo que Cristo, que Jesus havia nascido e vieram então homenageá-lo. E no versículo 11 consta que os magos prostraram-se a Cristo. E por que foi exatamente o versículo 11? O 11 ele tem um número especial dentro da numerologia cabalística. O número 11 ele está relacionado ao planeta Urano. Urano na astrologia representa a mente universal, a mente inconsciente. Ela está relacionada à revolução. E no versículo 11, quando consta que os magos prostraram-se a adorar Jesus, eles sabiam que ali naquele momento eles estavam se prostrando ao homem que iria revolucionar a humanidade. Eles estavam se prostrando para o homem que iria transformar o inconsciente da humanidade. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, veja lá no vídeo da Páscoa, onde eu falo mais sobre o antes de Cristo e o depois de Cristo. E quando os reis magos viram Jesus, eles se prostraram. E esse ato de se prostrar ele é um ritual. O ritual relacionado onde os magos, os detentores do conhecimento, os homens sábios, todos os buscadores da verdade, todo esse detentor do conhecimento oculto que existia até então,
se prostrava perante aquele que seria conhecido como Filho do Homem. Toda a magia se prostrava, todo o conhecimento do homem adquirido até aquele momento não era suficiente para quem estava à frente deles, para quem estava realmente naquele momento. Então ali, os magos, representando o arquétipo do conhecimento humano até então, se prostrava ao Filho do Homem. E quando a gente para pensar, não foram reis, não foram judeus, não foram os fariseus, não foram gentis, os primeiros adoradores de Cristo. Os primeiros adoradores de Cristo foram os magos. E eu fico feliz de saber que eu faço parte dessa egrégora. Quando eu chamo no canal o Magista Cristão, eu estou puxando esse arquétipo, eu estou puxando essa referência, eu estou puxando essa egrégora de que eu faço parte dos primeiros adoradores de Cristo. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se tem algum comentário ou alguma dúvida, pode escrever que eu vou ter o prazer de responder. Até o próximo vídeo.